Oi, gente, tudo bom? Vamos falar hoje sobre papel de parede ou tecido na parede. Eu decidi que eu queria colocar o tecido na parede da sala. Eu fiquei também na dúvida entre o tecido ou cerâmica ou o que eu queria fazer, e eu acabei por colocar o tecido. Eu já sabia mais ou menos o que eu queria. A gente vai nas lojas para a gente comprar, são várias opções de tecido que a gente encontra, entre listrado, estampado, várias cores, colorido, tom sobre tom. E eu achei assim uma diferença do que eu queria falar para vocês sobre o tecido. Eu vi o gorgurão, né, que a gente usa, que a gente sempre vem indicando, ou gorgurão ou gorgurinho. E tem gente que usa uma infinidade de outros tecidos. Tem gente que usa tricoline, tem gente que usa TNT. Mas eu queria especificar mais na questão da largura do tecido, comparando o gorgurão e o jacquard. Aqui onde eu moro, o gorgurão, o gorgurinho, está na faixa de R$29,90, R$30, na faixa de R$30 o metro, e ele tem de largura 1,40 m. Como a parede que eu queria colocar, ela tem 3,20 m, eu teria que comprar uma quantidade bem maior para me cobrir, porque se eu comprasse 2,80 de altura, aí eu cobriria 1,40, depois mais 1,40 e depois mais 1,40, porque se eu comprasse duas vezes daria 2,80. Então eu precisaria de mais um pedaço para completar essa largura da parede. E aí, fazendo o orçamento dessa quantidade que eu iria gastar, ficaria em mais ou menos uns R$240, R$250. E o jacquard, ele varia, o preço dele é também por faixa de R$30, R$29, R$30, R$32 até o metro. Mas o jacquard, ele tem 2,80 de largura. Então, você pode ter 2,80, normalmente é a altura padrão de uma parede. Então, você tem a opção de comprar, né, porque já é 2,80, e aí você vai comprar o tamanho da sua parede. Então, se você vai comprar, se a sua parede tem 4 metros, você vai comprar 4 metros. Se a parede que você vai colocar é 2 metros, você vai comprar 2 metros. E acaba saindo mais barato. Porque em comparação ao gorgurão ou gorgurinho, no caso o que eu gastaria R$250, eu gastei R$100 para cobrir uma mesma parede. Mas como nem tudo assim, né, gente, é tão simples assim como parece, eu também passei pela dúvida, passei por decisões de querer fazer uma coisa e depois não ter dado certo aquilo que eu pensei, e por isso que eu vim mostrar para vocês esse vídeo, como foi para mim o processo, o que deu errado, como foi esse processo para mim de ter colocado o tecido na parede. Não é um passo a passo, mas eu acho que vocês vão poder tirar informações que vão ajudar vocês na hora da colocação, na hora da decisão, da escolha, porque por mais que você saia da sua casa pensando que você tem algo de referência, aquilo que você quer, às vezes quando você chega na loja você se depara com uma situação diferente. Eu, no meu caso mesmo, eu fui na loja para comprar, eu vi uma infinidade de tecido, mas parece assim que eu não achava um tom que eu quisesse. E a primeira opção, então, foi eu escolher um tecido que tinha uma tonalidade cinza, um cinza clarinho, que a princípio eu gostei. É claro que nada adianta você economizar R$100, R$150 e você comprar uma coisa que não é do seu agrado. Então, você vai lá e pesquisa o preço, que é importante, mas você pesquisa também a estampa, ver se você gosta. De repente, você vai entrar numa loja, você chegar e falar assim para a moça assim, eu quero um tecido para a parede. Ela vai te mostrar o que estão usando. Para mim, ninguém chegou a mostrar o jacquard. Eu que perguntei, você não tem o jacquard? Aí a moça falou, tem, estava lá no fundo da loja. E é um tecido que também, ele tem várias opções, tanto de tom quanto de estampa. Tem umas estampas mais clássicas.
E eu até reconheço que o gorgurão, ele tem uma variedade bem maior. Então, se você não gostar, na hora de você entrar, não tiver uma estampa que você gostou, aí não vale a pena também você economizar e para você depois ficar vendo um tecido que não vai ser do seu agrado, você tem que ficar convivendo com ele um bom tempo, você não vai ficar satisfeito. E eu vou mostrar para vocês como foi, então, todo esse processo para me colocar o meu tecido. O tecido que eu escolhi foi esse, nesse tom de cinza bem clarinho. Ele é cinza mais claro de um lado e do outro lado ele é um cinza mais escuro. E aí a gente pode escolher qual dos dois lados a gente prefere colocar. Nesse caso que é o jacar. E eu optei por colocar a parte mais clara para frente para não pesar tanto. Como eu comprei uma metragem maior, eu precisei cortar um pedaço. Mas caso você compre a medida que você vai usar, e se você optar por colocar o tecido no meio, é bom você também refazer o corte, para no caso o tecido, se o caso o tecido estiver vindo com um corte torto. Então, você usa uma tesoura, faz um piquezinho com a tesoura, e depois de você marcar aonde você precisa cortar, aí basta você puxar o fiozinho. Igual você tá vendo aí no vídeo, você separa um fiozinho aí onde fez esse piquezinho e você puxa esse fiozinho. Você vem puxando com a intenção de tirar o fiozinho, mas enquanto ele não arrebentar, você vai franzindo o tecido e tirando o máximo que você puder. Quando ele arrebentar, você acaba de tirar ele, aí ele vai ficar marcado um risco, aí você pode seguir esse risco na hora de você fazer o corte. Isso vale para os dois lados, das duas laterais do tecido. Nem sempre a vendedora tem o cuidado de cortar certinho. Então, caso você queira colocar no meio da parede, essa é uma dica legal. E aí é só você repetir o processo até que você tenha cortado todo o tecido. Depois de já cortado o tecido e tudo certinho, eu coloquei bem rente ao teto uns pedacinhos de fita dupla face, dessas fitas tipo banana. E aí eu fixei o tecido primeiro na fita, só para mim ter uma noção de como ia ficar. E eu precisava medir também para centralizar o tecido para ficar bem no meio. Então, primeiro eu coloquei só prendendo aí na fita para mim olhar e ver como que ficaria o resultado. Depois de definido, então, o resultado que eu queria, aí foi a hora de passar a cola. Eu passei a cola na extensão onde iria colocar o tecido, na largura, e não passei na parede toda de uma vez. Eu passei até uma certa parte, para depois eu colocar o tecido. Aí sim, depois da cola passada, eu vim prendendo o tecido na fita que estava no teto, para me ajudar, para me auxiliar, que nessa hora eu estava sozinha. Então, eu fui prendendo a fita, prendendo o tecido na fita e passando a mão para que ele fosse aderindo na parede. Esse cantinho foi um cantinho que ele me deu um pouquinho mais de trabalho, essa pontinha. Toda hora ela caía, ela não queria parar no lugar, mas depois de muita insistência, ela acabou ficando no lugar.
E aí, bem nessa hora que eu tava passando, já tinha colado a pontinha teimosa. Eu percebi que eu tinha colocado o tecido do lado contrário do que eu queria. Eu tinha colocado a parte mais escura para frente e a parte que eu queria tinha ficado para trás. Aí então eu tirei todo o tecido e aí saiu a tinta, porque a pintura era uma pintura nova, mas eu optei por tirar o tecido porque eu não queria do lado que eu tinha colocado. Então a solução foi ir lá lavar o tecido para retirar toda a tinta. Depois de o tecido já lavado, eu recoloquei no lugar e aí já tinha feito os recortes da tomada, do suporte da televisão. E aí tava passando a cola por cima do tecido. E a intenção minha era colocar uma moldura do lado para fazer o acabamento. Faz 3 dias que eu coloquei esse tecido. E eu até não acho que ele ficou feio. Mas não ficou o que eu queria. Eu achei que ele ficou marcando muito. Pro resultado que eu queria, não ficou legal. Então eu vou tirar ele e eu vou colocar um outro que eu comprei, que eu acho que vai ficar mais de acordo com o que eu queria. Eu vou molhar ele com um rolo, eu vou molhar ele, pegar um rolo, nossa, enrolei. Eu vou usar um rolo umedecido na água e vou molhar o tecido. E aí eu vou passar a água no tecido para poder amolecer a cola. E aí eu vou tirar. E aí depois eu venho mostrar para vocês o outro que eu coloquei. O que aconteceu é que ele mudou a cor depois de colocado na parede. Ele tinha uma tonalidade cinza, mas depois de colocado na parede, ele foi com um tom assim marrom, bege, assim, um bege com os detalhes dele quase assim no marrom. E não é que eu achei feio, eu não era aquilo que eu queria. Então eu optei por fazer a troca e então colocar na parede toda. Outra vantagem que eu achei do jacar é que como o gorgorão ele tem 1,40 m, se eu colocasse o tecido no meio, eu achei que ia ficar uma faixa estreita. Como depois de colocado, mesmo na medida que eu coloquei 1,60 m, eu achei que ficou uma faixa estreita no meio da parede. Então, o jacar ele me dava a opção de eu comprar uma largura de 1,60 m e não só de 1,40 m, como é padrão dos outros tecidos. Então, eu comprei o tecido, como eu mostrei para vocês, eu tinha comprado um tecido maior, eu comprei com 2 metros, cortei na medida que eu queria, que eu tirei os 40 centímetros, que eu ia usar com uma outra coisa. E aí, então, eu fiquei com a largura no meio de 1,60 m. E aí, vocês podem reparar no vídeo que, assim, no meu ponto de vista, ficou uma faixa, assim, muito estreita. Então, já que eu ia trocar, porque eu não ia ficar convivendo todo dia olhando para aquele tecido, aí eu decidi, então, que eu já queria colocar na parede toda. Então, depois do tecido já umedecido, todo molhado, a cola já tinha amolecido, aí então nós retiramos o tecido. Mesmo tendo molhado o tecido, a parede ainda descascou. Então, eu precisei passar um pano para tirar a película da tinta que tinha levantado, para só depois, então, vir e reaplicar de novo o outro tecido. Aí, então, eu coloquei o outro tecido, minha irmã me ajudou, porque aí, no caso, para colocar nessa metragem sozinha, eu não consegui. Essa parede, ela tem 3,20 m de largura, então o tecido pesa. Na parte de baixo, como em cima já estava bem preso o tecido, eu ainda consegui colocar sozinha. Eu fui passando a cola e consegui fazer o acabamento sozinha. E aí foi só ir alisando com a espátula, seguindo todo o procedimento que a gente já sabe que a gente precisa para poder colocar o tecido na parede. O tecido que eu tinha tirado da parede, eu usei ele para reformar essa poltrona. Quem quiser ver,
tem vídeo também dessa poltrona no canal. E aí, então, depois de já colocado, aí só faltava cortar as beiradinhas para fazer o acabamento. Aí, precisava, então, esperar o tecido secar para depois vir com o estilete tirando essa rebarba. E, então, esse foi o resultado que ficou.